instantinho, vamos começar. A critério, nossa consultoria aí já. Opa! Legal! Bem-vindo, professor Ricardo. Está ouvindo? Está tudo certo aí? Tudo certo aqui. Vou aumentar o som. Legal! Aí, Excelente, excelente. Estava aí contando nos dedos aí os minutos para poder aqui entrar ao vivo aí com o professor Ricardo. Professor Ricardo, seja muito bem-vindo. Quero rapidamente aqui apresentar o professor Ricardo para os meus seguidores que eventualmente não o conheçam ainda. O professor Ricardo Viana Hoffmann é licenciado em Estudos Sociais, bacharel em Filosofia, bacharel em Direito, especialista em Ciências Jurídicas, é advogado, atual presidente da Comissão de Direitos Humanos da nossa subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, de Brusque, professor do Centro Universitário de Brusque, nessa cadeira de Direitos Humanos, organizador voluntário do Laboratório de Cidadania e Educação em Direitos Humanos, nosso querido laboratório da Unifeb, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Unifeb, membro imortal da Academia de Letras do Brasil, seccional de Brusque, da qual eu tenho um grande orgulho de ser confrade do professor Ricardo. Professor, seja muito bem-vindo, fique bem à vontade. Qualquer problema que houver aí, só comunicar e nós vamos driblando os nossos problemas e vamos seguindo adiante. Tem bastante colega advogado, bastante alunos, bastante ex-alunos que já tiveram a honra de ter a aula aí com o professor Ricardo. Professor, fique à vontade aí na nossa live. Obrigado, professor Rogério, meu distinto amigo, irmão, camarada, e dizer da alegria, né, da satisfação, do convite, em que já desfilaram aí grandes personalidades, né, do meio acadêmico e do meio jurídico nas suas lives, que está um sucesso, né, estrondoso. Opa, obrigado. De Isso é feito aí para o professor, para os nossos alunos, né, para os nossos colegas. Isso, e também uma participação dos nossos colegas e alunos e ex-alunos. É uma alegria muito grande poder estar aqui contribuindo com alguns pensamentos e algumas reflexões na temática que vamos apresentar hoje. Excelente. Eu quero começar assim a entrar no nosso assunto de direitos humanos. A gente criou um marco, né, do nosso assunto, senão a gente vai aí, podemos ir ao infinito conversando sobre direitos humanos, né? E eu e o professor Ricardo, né, as nossas aulas acabam aí às 10 horas da noite, quando nós temos aula presencial, muitas vezes saímos meia hora da manhã, né, do campus lá discutindo direitos humanos, fazendo nossos projetos de pesquisa, né, buscando aí, né, soluções para os problemas da nossa humanidade, da nossa sociedade. Então, eu quero, assim, começar, e é importante, né, que os alunos que eventualmente estejam aqui nos acompanhando, eles também tomem nota de algumas coisas importantes. Doutora Marina Gonçalves aí passando na nossa live também, doutora Ayrton Chaves Júnior, né, professor de processo penal da Escola do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, sejam bem-vindos, e vários outros que estão passando aqui pela nossa live. Eu quero, assim, né, lembrar que os nossos seguidores, né, que estão aqui nos acompanhando ao vivo, que nós criamos um assunto para a nossa live de hoje, dentre vários outros tão importantes quanto no tocante aos direitos humanos. Poderíamos falar dos sistemas internacionais de proteção, falar da Comissão Interamericana, falar da ONU, falar como a gente tem acesso a essas coisas, mas hoje nós pensamos assim numa live para tratar do nome direitos humanos. Dada uma preocupação minha, uma preocupação também do professor Ricardo Hoffmann, no sentido de uma deturpação, de uma vulgarização, de um desrespeito, né, dessa temática, muitas vezes tratada assim de uma forma, muitas vezes até desonestas, né, no que diz respeito aos direitos humanos. Então, é importante também que os nossos alunos eles tomem nota, porque muitas das coisas que nós vamos conversar aqui também são cobradas, né, em concursos públicos, no exame da OAB, né, e é importante, né, que a gente também tenha assim, um conhecimento jurídico, não apenas jurídico, que é o nosso compromisso hoje de conversar aqui, mas numa linguagem bem acessível a qualquer pessoa, né, porque os destinatários
Dos direitos humanos, qualquer pessoa, independentemente de onde mora, do país a que pertença, se tem pátria ou não, da língua que fala, do sexo, né, da orientação sexual, da religião, enfim, direitos humanos, eles servem para todos. E aí, o professor Ricardo até falar, né, que a minha equipe aqui no escritório falou, mas o tema dessa live tem ali um probleminha da língua portuguesa, né, o que é e o que não é direitos humanos. Mas essa forma foi uma forma proposital da gente usar a categoria direitos humanos, né, como de uma forma simples, né? Então, para a gente conseguir aqui mais ou menos pontuar essa deturpação do que seja, do que não sejam os direitos humanos. E aí eu quero aqui lembrar, né, de que os direitos humanos, eles têm um pé fincado no direito natural. No direito natural, né? Alguns autores, alguns doutrinadores trazem de que ele teria surgido, né, a categoria direitos humanos propriamente ditos, né, depois da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU, aí surgindo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e depois, em 1966, os 2 pactos, né, internacionais, e porque para ser direito, para ser chamado de direito, precisa ter uma norma estrita, uma norma reconhecida. E direitos humanos, pelo menos na minha visão, professor Ricardo, né, ela independe de estar escrita, de estar aprovada, de ter sido elaborada por alguma assembleia, onde quer que seja, porque esses direitos humanos, eles já nasceram com o próprio ser humano. Então, por isso que a gente sempre recorre ao direito natural, né, para tratar dos direitos humanos. Então, ele não precisa estar escrito, ele não precisa estar reconhecido, né? Basta pertencer à família humana, que automaticamente ele já tem ali um rol de direitos fundamentais que precisam ser obedecidos em relação a eles. E quando eu trato nas minhas aulas de direitos humanos, professor Ricardo, sempre falo, né, que senão fica muito abstrato, assim, esse negócio de direito natural, né, o negócio, o que é isso da natureza, estado da natureza, e aí um já faz a ideia de uma montanha com mato, com um rio, né, e aí eu faço assim um parâmetro, né, quando a gente assiste a um nascimento, né, quando a gente assiste um vídeo, por exemplo, às vezes o pai, né, consegue ficar em pé e não desmaiar na hora do parto, né, consegue fazer o vídeo daquele parto. E ali o que nós notamos, né, no nascimento daquela criança? Né, daqui a pouco a doutora Marina também vai estar passando por isso em breve, né, e vai ter um sucesso, né, aí no seu parto. O que acontece? Né, quando a gente vê uma criança nascendo, a gente já entende a ordem natural das coisas. Né? Um bebê recém-nascido, ele não precisa ir na escola para aprender de que dentro do seio da mãe tem comida para ele. Né? Ele não precisa, ele já vem com um instinto de natureza, né? De ir no peito, de buscar, de se alimentar. Né? E quando a gente vê esse ato, né? Aquela luta desse recém-nascido pela sobrevivência, né? Por sair ao ser expulso do corpo da mãe, então ele precisa se alimentar, ele vai em busca do alimento. Logo, a gente percebe que as pessoas têm direito à alimentação. E a alimentação é necessária para que se possa ter saúde e, através da saúde, para se manter a vida. Então, o que faz esse recém-nascido? Esse recém-nascido, ele busca a sobrevivência. Logo, o que a natureza nos mostra? Que, né, tudo está desenhado na natureza para a vida, para a manutenção da vida. E aí a gente começa, então precisa ter alimentação, é um direito humano fundamental, precisa ter a vida, que é um direito humano fundamental, precisa ter saúde, que é um direito humano fundamental, e daí vão decorrendo vários outros direitos, que eles não aparecem de um momento para o outro. Eles vão acontecendo ao longo da história da humanidade e vão continuar ainda, né, sendo reconhecidos direitos humanos que já existem, né? Então eu queria saber assim, professor Ricardo, né, se esse meu pensamento, né, essa forma de observação de onde vêm os direitos humanos, já que eles não precisam estar escritos, a gente é arraigado, né, no direito positivo, né? A gente vê nossos alunos carregando vademécum, com dor na coluna, e qualquer coisa que acontece, mas onde é que isso está escrito? E os direitos humanos não é bem assim. É isso, professor Ricardo? Será que a minha linha de raciocínio ela está correta nesse sentido?
Perfeito, professor Rogério. Bom, eu quero aproveitar que tu falou do direito natural e lembrar alguns alunos aí já na aula de Direitos Humanos da Unifeb, sempre indico que é a leitura da Antígona, né, de Sófocles, que é aquela tragédia grega, né, em que ali trata bem a questão do direito natural referente a uma boa explicação do direito natural, que é em que Antígona quer enterrar o seu irmão, que lutou contra o Creontes, e o Creontes venceu, e o Creontes elaborou, né, publicou um édito em que quem enterrasse ele tinha que ficar apodrecendo o corpo sem enterrar, seria condenado à morte. E a Antígona desafia e enterra o irmão e diz que esse direito de enterrar é um direito natural, né? E que está acima do édito, está acima da lei, está acima da vontade do soberano, no caso do rei Creonte. Então, é bastante interessante o diálogo, é uma peça de teatro, e ela se fecha num diálogo bonito em que Creontes fala, né, num diálogo com Antinas, que jamais um inimigo meu me será querido, nunca, mesmo após sua morte. E o que a Antígona responde? Eu não nasci para partilhar de ódios, mas somente de amor. Então, eu acho que essa realmente é a essência dos direitos humanos. E essa questão natural do direito natural está muito bem representado nessa obra, cuja leitura eu indico, né, para ter essa compreensão, fixar bem essa noção do direito natural. Os direitos humanos, né, Rogério, nós vivemos assim uma época que a turma dos direitos humanos, né, que os direitos humanos são só para bandidos. A mais recente que os direitos humanos são só para os humanos direitos. E a mais recente que ouvi foi que os direitos humanos são basicamente para humanos direitos. Né? Então, acrescentou, inovou com basicamente para humanos direitos. E, na realidade, os direitos humanos são para todos, independente. Ah, mas é para bandido também? Eu digo, né, quando alguém fala, direitos humanos é só para bandido. Não, não é só para bandido, é para todos nós. Mas os bandidos, né, aqui a expressão, utilizando a expressão dessa frase pronta, é para todo ser humano. Hoje nós vivemos aí um debate sobre a questão das fake news, né, professor? O Congresso está lá com uma CPI das fake news. Agora, recentemente, o STF também, com essas buscas e apreensões, trouxe à baila isso e se politizou essa questão nessa investigação também sobre a questão das fake news. E aí há uma confusão também com a questão da liberdade de expressão, que é garantido e que é promovido pelos direitos humanos. Né? Entretanto, nós vivemos um momento aí de negação de fatos, de negação da verdade. O historiador, o Eric Hobsbawm, ele destaca numa das suas obras que as tradições podem ser inventadas, né? E que com o passar dos anos e conforme vai se distanciando dos fatos, então surgem os revisionistas, os negacionistas e vêm apresentar versões distorcidas, né? Criam mentiras e acabam de tanto martelar a mentira, ela acaba
se estabelecendo como Como uma verdade, verdade, e o né? pior, e muitas vezes verdades absolutas, sem nenhum questionamento, sem nenhuma crítica. E esse silêncio, essa não crítica, né, acaba fazendo com que essas versões se consolidam. E aí passa a ser essa a verdadeira dimensão, e essa passa a ser a verdade. Daí a importância de falarmos sobre, e aí também distorce os direitos humanos. Daí a importância de estarmos falando e conversando e nos posicionando com relação às fake news, às mentiras criadas, ao revisionismo, ao negacionismo de fatos, de verdades. Então, temos que realmente estar cuidando disso, porque daí surge também essas fakes, essas frases prontas, trazendo que direitos humanos é só para bandido e que direitos humanos é só para humanos direitos. Nós sabemos que não, que os direitos humanos é para todo ser humano. Isso. Gostaria, professor Rogério, de fazer um brevíssimo histórico, né, sobre os direitos humanos. Vou me aproveitar de uma frase, de um pensamento do Canotilho, né, esse Boa, constitucionalista. muito bom. Ele afirma na sua obra que só é possível a compreensão do constitucionalismo com um conhecimento histórico. Eu penso que, fazendo um paralelo, a importância de conhecermos a história dos direitos humanos é importante. Por quê? Porque os direitos humanos ele vem se construindo na história, ele não está pronto, ele não surgiu de um momento, Isso. não surgiu do nada, de uma hora para outra, e olha, está aqui os direitos humanos. Não, ele foi se construindo, né, e que nós podemos retomar, e ele tem alguns autores, doutrinadores, e a nossa literatura jurídica, especificamente dos direitos humanos, ela é muito rica, com excelentes autores, onde nós podemos aí fazer uma boa pesquisa com diversos autores brasileiros. E aí alguns trazem que iniciou lá com as religiões, inclusive, princípios e noções, né? Alguns autores trazem isso. E se nós verificarmos na questão histórica, nós vamos verificar que já antes de Cristo, nós vamos encontrar documentos, desde lá o Código de Hammurabi, apesar de estarmos falando lá da lei do Talião, mas para alguns ali já tem um sentimento de justiça. Por mais que nós vamos pensar, né? Pô, mas se cegou um olho, vai cegar o olho, se quebrou um dente, vai arrancar um dente, se cortou a mão, vai cortar a mão. Mas o sentimento de justiça já começa a vir dali. E proporcionalidade. Isso, então já inicia ali. Depois nós podemos saltar lá para a Carta Magna, do João Sem Terra, todos lembram aí das aulas de história, né? A independência americana produziu um documento importante, a Revolução Francesa. Então, muitas e muitas pessoas sofreram e até perderam a vida na luta nessa construção dos direitos humanos, né? E que vem, claro, culminar depois, né, com aquela barbaridade, com aqueles horrores que o mundo viveu no século XX, com a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918, e depois com a Segunda Guerra Mundial, 1939 e 1945, em que ali, vendo aqueles horrores, né, daquela guerra, as nações chocadas
viram que precisamos fazer alguma coisa. E dali surge, então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, na sequência, os pactos, convenções e tratados, e essa evolução que vai chegando até os nossos dias. Não podemos esquecer, porque eu quero depois, mais à frente, fazer uma referência, voltar a isso. Na Primeira Guerra Mundial, o genocídio praticado com os armênios, contra os armênios, né? Em que resultou na morte de 1.500.000 pessoas, e depois o último conflito mundial, que então fala-se em 6 milhões de pessoas. Atingiu judeus, mas não só judeus. Atingiu negros, deficientes, homossexuais, né, que foram perseguidos naquela ideia louca de um líder louco, que foi Hitler, de criar a raça pura, né? A raça que iria dominar o mundo e mandar no mundo. Então, dessa forma, professor Rogério, faço assim uma brevíssima introdução e também um pouquinho uma breve história dos direitos humanos para demonstrar que os direitos humanos não vieram prontos e não estão prontos, eles estão em permanente construção ainda. Novos direitos, né? Os direitos humanos, eles não se exaurem, né? É uma das características dos direitos humanos. Muito bem. Esse nascimento paulatino dos direitos humanos, né? Nós temos aí, doutor Ricardo Hoffmann, nós temos o doutor Amaral, advogado da área de direito penal militar, do direito militar. Nós temos aí o doutor Emerson de Andrade, que passou pelos nossos bancos universitários e hoje ele é um especialista na área do trânsito, do direito de trânsito. Temos aí o doutor Geraldo Duarte. Nós temos o doutor Rafael Machado, um baita do advogado criminalista, lá de Tijucas. Nós temos o doutor Ricardo Henrique Hoffmann, que deve ser parente de alguém aí, né? O querido Ricardinho. A doutora Jordana Ristoff, né? Nossa vice-presidente da OAB, de Brusque, aí prestigiando nossa live também. O doutor Leonardo. Aí a doutora Liliane Gebert, uma nova advogada, né? Recém-advogada, bem-vinda aí para ela também. Doutor Lucas Felipe, a doutora Maristela Quintino, lá de Blumenau, foi minha colega de faculdade aí prestigiando a nossa live. E esse negócio do nascimento paulatino dos direitos humanos, o que a gente tem? Quando a gente vê, né? Declaração de direitos. Né? Eu tive aí a honra de postar a nossa foto no final de semana, professor Ricardo Hoffmann, com aquela réplica, né, da Declaração dos Direitos Americanos, né, que eu trouxe para o professor de Nova York, né, e o presenteei, e vi lá, né, estampado lá no seu escritório, né, que peça maravilhosa. E por que leva esse nome, declaração? Né? Quando a gente trabalha aí os instrumentos internacionais, nós encontramos convenções, encontramos pactos, e nós encontramos as chamadas declarações. Eu só posso declarar aquilo que existe, aquilo que eu sei, aquilo que eu tenho conhecimento. Por isso que quando a gente fala Declaração Universal dos Direitos Humanos, o que nós temos? Um documento onde apenas se declara aquilo que já existe. Os direitos humanos, nem o direito humano foi criado pela nossa Declaração Universal. Bem ao contrário, né? Como deu para perceber na linguagem do professor Ricardo, o que aconteceu? Ela foi reconhecida, né? Ou melhor, reconhecido o direito que já existia, porque ele já existe com a própria existência do ser humano. E assim nós vamos, paulatinamente, nós vamos reconhecendo outros, tá? E quando a gente tem momentos de crise, seja crise na vida pessoal ou crise da humanidade, como agora nós estamos vivendo essa crise da pandemia, e a gente vê o quanto que nós vamos também evoluindo como pessoa, reconhecendo coisas que a gente não dava valor até então e descobrindo que nós temos direitos ali. A gente só consegue reconhecer isso no momento de dor, né? Por isso que as grandes guerras mundiais proporcionaram saltos, né, no reconhecimento de direitos humanos.
Então surge aí essas declarações ao longo da história, e nós temos outros direitos humanos, né, que também é correto dizer que nós nem descobrimos ainda, porque não foi necessário. Não é? Ou existem direitos de internet, por exemplo, né, das redes sociais. Isso daí nós começamos a ter problema há pouco tempo, não lá em 1945, né, quando houve o surgimento da ONU, em 48, quando veio a nossa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, conforme nós vamos evoluindo, nós vamos experimentando coisas amargas e vamos reconhecendo esses direitos. Então, não é uma coisa pronta e acabada, não surgiu de uma hora para outra. Surgiu com o próprio ser humano e nós vamos descobrindo, né? E aí nós vamos declarando para que tenha uma efetividade maior, né? Para que tenha assim, um efeito maior, né? Principalmente... alguns criticam a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela não tem um poder coercitivo, que só vai surgir em 1966, com o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Mas essa declaração ela acabou influenciando muitas cartas constitucionais do país, e a partir do momento em que migra lá para dentro, nós temos uma efetividade maior. E agora, para os nossos alunos, né, que vão enfrentar as provas, os exames, né? É possível que a gente fale em direitos humanos e é possível que a gente fale em direitos do homem. Direitos do homem são aqueles direitos vinculados ao direito natural. Tá? E depois nós temos a outra categoria que repete o mesmo nome e às vezes causa confusão. Direitos humanos, que são aqueles reconhecidos em tratados internacionais e documentos internacionais. E nós temos os direitos fundamentais, que são aqueles que foram reconhecidos dentro de uma carta constitucional de algum país. Então, a gente precisa cuidar para não confundir essas coisas, não é? Então, nós temos direitos humanos como um grande guarda-chuva, e embaixo dele nós podemos falar em direitos do homem, em direitos humanos propriamente ditos, que são aqueles já reconhecidos em instrumentos internacionais, e nós temos também os direitos fundamentais, que são aqueles que migraram, que foram incorporados por constituições das nações, né, desses textos constitucionais. Tá? Então, professor Ricardo, hoje, né, como a gente falou aqui já na abertura, né, a gente está sofrendo muito assim, esse preconceito de direitos humanos, né, essa deturpação de direitos humanos. Então, a gente acaba, né, e como o professor falou, muitas vezes nós, né, que somos, de certa forma, militantes dos direitos humanos, acabamos sendo vistos, né, aí, né, como, sei lá, o comunista, pessoal da esquerda, sei lá o quê, né, às vezes se pinta tanta coisa, e que direitos humanos seria só para passar a mão em cabeça de bandido, aí já vincula, né, que eu, pelo menos, como advogado criminalista, então estaria ali mais ou menos advogando quase que em causa própria nessa área, né, eu advogo sim em causa própria quando se trata dos direitos humanos, que é um direito meu, não é um direito de qualquer pessoa. Né? Então, professor Ricardo, hoje, se o professor vê que efetivamente está difícil de tratar desse assunto da forma como ele realmente deve ser posto, como ele deve ser colocado? Eu vejo que, principalmente, professor Rogério, é em razão do desconhecer mesmo o que é direitos humanos. Então, claro que a mídia também acaba contribuindo, porque os direitos humanos é para todo ser humano. Então, como, né, nós podemos ficar surpresos, mas como o próprio ser humano nega direito que é para ele, para a sua garantia física pessoal, para a sua segurança física e psíquica, né? Para a sua dignidade. Como nega isso? Né? Por que nega isso? Por desconhecer. E pela questão também dessa inversão da verdade, da inversão dos valores, do que realmente são direitos humanos. A Flávia Piovesan, hoje, que compõe a Comissão Interamericana dos Direitos Humanos, uma das bambambam em termos de direitos humanos em nosso país. Ano passado tive a oportunidade de assisti-la numa palestra lá em Florianópolis,
na Escola da Magistratura e claro, fiz o convite para trazer Labruski. Prometeu e garantiu que viria, só acertar agora a agenda dela. Vamos ver se conseguimos trazer, que sem sombra de dúvida será, assim, algo fantástico aí para a nossa cidade e para os juristas. Então, na sua obra festejada, né, de temas de direitos humanos, ela traz lá o que é a essência dos direitos humanos. Então, olha, me permito aí a leitura. Então, a essência dos direitos humanos, segundo Flávia Piovesan, é proteger a dignidade e prevenir o sofrimento humano, a fim de que toda e qualquer pessoa seja tratada com igual consideração e profundo respeito. Isso traduz a essência da luta dos direitos humanos, segundo a Flávia Piovesan. E outro também conhecidíssimo dos nossos alunos e dos juristas e advogados é do Fábio Conder Comparato, na sua obra Afirmação Histórica dos Direitos Humanos, né? Em que ele fala que o que encontra lá, né, nessa história, né, é a parte mais bela dos direitos humanos, é a parte mais importante de toda a história, porque é a revelação de que todos os seres humanos, apesar de inúmeras diferenças biológicas e culturais que os distinguem entre si, merecem igual respeito, como únicos entes no mundo capaz de amar, descobrir a verdade e criar a beleza. É o reconhecimento universal de que, em razão dessa radical igualdade, ninguém, nenhum indivíduo, gênero, etnia, classe social, grupo religioso ou nação, olhem só, pode firmar-se superior aos demais. Então, não existe uma cultura, um país que deve ser considerado. Então, dentro dessa diversidade, dessa divergências e de ideias, de culturas, todos devemos ser tratados nas mesmas condições e com o mesmo respeito. Então, é algo maravilhoso. Entretanto, há o preconceito, porque muitas vezes, no interesse ideológico político, acabam, então, trazendo conforme ao seu interesse. E aí, os direitos humanos são utilizados tanto, vamos aqui trazermos aí duas correntes, de esquerda e de direita, e utilizam ao seu bel prazer e aos seus interesses, né? Há, muitas vezes, a direita, sem querer reconhecer determinados direitos. Vamos pensar os direitos humanos dos trabalhadores, né? Então, olha a reforma trabalhista que tem aí, a reforma previdenciária, acabou atingindo os mais fracos, os mais pobres, né? É uma crítica que se faz a essa forma, né, a essas mudanças. Então, há essa manipulação, esse jogo e o interesse e até não reconhecimento da direita. E a esquerda, muitas vezes, usa de forma política, politizando direitos humanos para defender certas questões que os direitos humanos não prevê, né? Porque o que são os direitos humanos? Os direitos humanos são leis, são normas, são regras, né? É isso que tem que ficar compreendido e entendido. Não existe a turma de direitos humanos que vai lá, que faz. Não, são todas regras e normas que foram adotadas, reconhecidas, como o professor Rogério já falou, pelos países. E aí os países se comprometem a respeitá-la. E ela vem garantir o quê? Contra essa força do Estado contra o ser humano, contra o cidadão. Então, os direitos humanos são as garantias
do cidadão frente ao Estado que é forte. Olha, vai lutar. Nós, advogados e advogadas, sabemos o quão difícil é enfrentar a máquina, a estrutura de uma federação, de um Estado, até de um município, né? Porque tem todo um aparato que vem a garantir muitas vezes, essa opressão do Estado. E, na realidade, o Estado, por que se criou o Estado? O Estado se criou para ele trazer o bem-estar ao cidadão, para servir ao cidadão. E, na realidade, muitas e muitas vezes, isso acaba não acontecendo, ou acontece pouco. E os direitos humanos é essa garantia do cidadão também frente a isso, também frente a outras pessoas, a outros seres humanos, mas principalmente frente ao Estado, que é o maior violador dos direitos humanos. Certíssimo. Professor, no tocante a essa vulgarização, assim, essa pecha, né, dos direitos humanos, eu tenho assim, um entendimento, né? Olha só, praticamente todos que estão aqui já ouviram, né, alguma vez, né, isso que eu vou falar agora. Eu quero falar para o professor, né, para quem está nos acompanhando, olha só o prestígio da nossa live, professor Ricardo. Hoje nós temos aqui o doutor Luiz Eduardo Rigueto, professor, pesquisador, advogado criminalista, advogado de júri de Balneário Camboriú. Temos a nossa professora, pesquisadora, nossa companheira, né, na Unifeb, professora Carla Piffer. Estamos com a Gabi, lá de Curitiba, que nós já tivemos a oportunidade de trazê-la 2 vezes para Santa Catarina para palestrar nos nossos eventos. Ou uma militante dos direitos humanos, aquela que dá gosto de ouvir falar. Gabriela, nós estamos te aguardando aqui. Muito obrigado pela divulgação do nosso evento também no estado de Santa Catarina. Estamos com o professor Dudu, o professor Eduardo Erivelton, né, o advogado também, o doutor Tarcísio, da Critério, e a nossa querida professora Poliana também está presente, pesquisadora, né, a professora na Unifeb, professora na Univale, né, sejam todos bem-vindos. Eu tenho dito o seguinte, né, que é muito comum a gente ouvir, professor Ricardo, assim, agora mataram lá o fulano de tal, cadê os direitos humanos? A Comissão de Direitos Humanos só vai quando matam um bandido, está lá a Comissão de Direitos Humanos já querendo defender, né, aquela bandidagem. E agora, como é que está aí a vítima? E como é que fica a vítima? Eles vão lá na casa da vítima. Eu acho que uma falta total de conhecimento usar essa pecha, né, de que Comissão de Direitos Humanos existe só para defender bandidos. Eu entrei agora há pouco, né, no site, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, da seccional de Santa Catarina. Tá? Então, olha só, o que nós temos lá? Inúmeras comissões. E todos os órgãos representativos de profissionais geralmente têm suas comissões também. E a OAB, obviamente, né, como uma defensora, né, dos direitos das pessoas, né, das instituições democráticas, não poderia ser diferente. Então, nós temos lá um rol, né, de direitos, de comissões de direitos. Né? Então, falar aí para os nossos alunos, né, e também para os nossos colegas, né, que talvez não conheçam, para ir lá no site da OAB. Olha só, nós temos lá Comissão de Acesso à Justiça, uma comissão que vai tratar de direitos que estão lá na nossa Declaração Universal de Direitos Humanos, acesso à justiça. Temos a nossa Comissão de Assistência Social, está aqui presente na live, a Cida Belli, que já foi secretária de Assistência Social do nosso município de Brusque, tem lá uma Comissão de Assistência Social, Comissão de Assuntos Prisionais, Comissão de Combate à Violência Doméstica e a Cultura, Direito à Memória, à Verdade e à Justiça, Comissão de Direito Ambiental, Comissão de Direito ao Saneamento Básico, Comissão do Direito Constitucional, temos aí o doutor Rafael Correia aí na nossa live, olha só, Comissão de Direito da Criança e do Adolescente, Comissão de Direito da Pessoa Idosa, Comissão de Direito da Saúde, Comissão de Direito da Vítima, temos aí a nossa querida advogada, a doutora Cássia Grisa, também nos acompanhando, Comissão de Direito das Pessoas com Deficiência,
Comissão de Direito do Trabalho. Direito do Trabalho é ou não é, professor Ricardo, um direito humano fundamental? Comissão de Direito Eleitoral. Comissão de Direito Homoafetivo, de Direito de Gênero. Comissão de Direito Penal e da Advocacia Criminal. Está aqui a doutora Simone Botegal, que também faz parte da nossa Comissão de Direito Criminal, aqui da nossa subseção. Comissão de Direito Previdenciário, Previdência Social. Comissão de Direito Sindical, de Direito Sistêmico, de Direito Racial. Comissão de Justiça Restaurativa. Comissão de Liberdade de Expressão. Comissão de Segurança, Criminalidade e Violência Pública. Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil. Estou cansado. E, além disso tudo, ainda uma comissão chamada Comissão de Direitos Humanos. Professor Ricardo, veja só, eu arrolei aqui dezenas de comissões, todas as que eu falei, as que eu mencionei, são, na verdade, comissões de direitos humanos, de todas as dimensões de direitos humanos. Então, obviamente que acontece um problema onde alguém foi vítima de um crime. Tem lá a Comissão dos Direitos da Vítima, né? Temos a violência doméstica. Vai lá, Comissão de Direito Comissão da Violência Doméstica. Houve um desrespeito a um direito constitucional, houve uma degradação ambiental, está lá a Comissão de Direito Ambiental. E, na verdade, todas essas comissões são comissões de direitos humanos. E o que acaba acontecendo? Sobra, né? Sobra aquilo que sobra, né? Aquilo que não está rolado aqui. Aí, quando dá um problema, fora dessa relação aqui, quem vai lá? A Comissão de Direitos Humanos. Então, a gente tem que começar a vincular essas expressões. Direito do trabalho é um direito humano, né? As relações trabalhistas, as relações sindicais, a previdência social, o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Se fala assim como se, muitas vezes, sem lembrar que isso é, na verdade, um direito humano. Então, nós, que participamos de comissões de direitos humanos, que somos professores de direitos humanos, né, vamos lá falar, né, com a nossa galera. Olha só, temos aqui, professor Ricardo, ó, o Vitor Imo, a Natália Caroline, a Cristiane Caxias, o Alemão, meu querido aluno, né, lá de Balneário Camboriú, a Janine, né, que hoje está lá no Instituto Damásio de Jesus. Né? Nós temos aí a Sara Castro, olha só, a Luciana Lima, que falou aqui agora há pouco, né, do Norberto Bobbio, na primeira fase do curso de Direito, lendo Norberto Bobbio, professor, olha que alegria. Né? A Elisa Viana, o Tiago Puel também, meu aluno querido, a Alexandra, né, que vai acabar aí o curso de Direito, Alexandra, né? Volta aí que nós estamos te aguardando para tu terminares aí essa empreitada. Veja só, a gente muitas vezes, né, parece que fala em direitos humanos e é isso, né, que se fala aí numa conversa formal, numa conversa de boteco, mas quando a gente fala em direitos humanos, professor Ricardo, a gente tem sempre que lembrar, né, que a gente tem todos esses direitos, né, esses direitos ligados, né. Aqui o alemão falou, mas tem o direito à vida, o direito à saúde, tem tudo isso e todos esses direitos aqui que eu arrolei, né, quando a gente trabalha os direitos políticos e sociais, né, que são direitos de primeira dimensão, quando a gente trabalha os direitos de segunda dimensão, um advogado da área trabalhista, ele é um advogado de direitos humanos de segunda dimensão. Quando a gente fala do meio ambiente ecologicamente equilibrado, olha só, direito ao saneamento básico, ao meio ambiente, ao planejamento, está aqui o Cedenir Simon, né? Olha só, direito, né, do saneamento básico, do desenvolvimento, né, da cidade. Nós estamos falando de direitos humanos de terceira dimensão. Então, tudo isso se enquadra nessa categoria de direitos humanos, que às vezes parece assim que não faz parte, né? Então, hoje nós passamos por uma prova de fogo. As redes sociais, as manifestações, né? Prós e contra, né? Olha só, muitas vezes, assim, desmerecendo, né, a luta que a humanidade teve ao longo da sua história, né, com derramamento de sangue, com perda de vidas, para a gente chegar onde nós estamos. E aí a gente tem uma característica muito forte dos direitos humanos, que é a proibição de retrocesso.
né, que nós não podemos retroceder, e muitas vezes a gente usa assim, índices de criminalidade, né, índices de crimes cometidos por menores, e como o Estado não dá conta das coisas que ele se propôs a fazer, nem mesmo na área da execução penal, né, nós estamos com os presídios abarrotados, e eles falam, não se prende ninguém, não vejo ninguém preso, né, nós estamos com tudo inchado, né, um desrespeito total. Temos lá, né, para os nossos, para quem nos acompanha, e lá no site do Supremo Tribunal Federal, vê lá a ação direta de inconstitucionalidade, né, da estado de inconstitucionalidade das coisas, né, uma ação de descumprimento do preceito fundamental para ver como é que estão, né, os nossos presídios, e daqui a pouco a gente tem essas pessoas de volta aqui ao convívio. Então, professor Ricardo, eu vejo assim com muita preocupação essa desvinculação, né, e deixa a Comissão de Direitos Humanos a ficar com a pecha que já tem, né? Lá vai, agora Direitos Humanos não vai lá na... E eu quero lembrar, né, professor, que nós temos, né, direitos humanos servem para proteger bandido. Né? Olha só, nós temos quantas alterações no nosso Código Penal recentes, né, no nosso direito penal como um todo, não só dentro do Código Penal, que advém de obrigações do Estado brasileiro perante a comunidade internacional, como, por exemplo, Lei Maria da Penha. É uma lei gravíssima, né? Uma lei que tira uma pessoa do seu lado de uma hora para outra com medidas protetivas, né? Que trouxe toda uma nova sistemática diante de uma repercussão internacional que foi parar na Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que obrigou o Brasil a adequar a sua legislação porque ela não era suficiente. Né? Nós temos lá, olha só, esse negócio de dignidade da pessoa humana, mas nós temos uma repercussão. Recentemente, nós mudamos lá todo o título de crimes sexuais para crimes contra a dignidade sexual, para impedir uma interpretação deturpada. Então, eu vejo assim, professor Ricardo, nós temos que ter ciência do que é, e antes de disparar, né, qualquer coisa nas redes sociais, que nós temos o direito de não ser ofendido nas redes sociais, temos direito à livre manifestação do pensamento nas redes sociais, temos direito à informação, né, inclusive informação, professor Ricardo, me corrija se eu estiver errado, de saber pelo menos em que pé que está a nossa saúde pública, né, para que os pesquisadores possam agir, para a gente poder ter estatísticas de ir nas prefeituras, preparar licitações, ver qual é a real deficiência. Então, todos esses direitos, eles são direitos humanos e direitos fundamentais do cidadão. É isso, professor Ricardo? Será que eu estou correto nessa linha de pensamento? Professor Rogério, um outro ponto importante que eu gostaria de destacar nessa confusão, né, que se faz dos direitos humanos é essa questão que só tem direitos, direitos e direitos. Sim, entretanto, quando os direitos humanos vêm dizer e vêm garantir esse direito à vida, ela também está me dizendo o seguinte: ela garante o direito à vida, a minha e a dos outros, então eu tenho o dever de respeitar a vida dos outros. Né? Muitos falam, sou contra os direitos humanos. Bem, você votou na última eleição? Votou, escolheu o seu candidato, você entende que tem o direito de participar como candidato, seja vereador, prefeito, deputado, senador, presidente do país, acha que isso é legal? Sim, é legal, eu votei, eu participei e tem que o cidadão participar. Isso é um direito humano. Né? Por quê? Porque ele vem garantir esses direitos humanos, os direitos humanos vêm garantir a participação do cidadão e da cidadã na gestão pública do seu país, na organização, como vereadora, como deputada, como senadora, senador, como prefeito, enfim. Então, isso também é direitos humanos, né? E acaba limitando muito a questão criminal, da questão do crime, do delito. Né? Mas também os direitos humanos, ninguém vai encontrar, e fica aí o desafio, se alguém encontrar, algum momento que os direitos humanos dizem assim, não prende esse coitadinho, olha, ele é vítima da sociedade. Você não encontra isso nos direitos humanos, isso não existe. Né? Ora,
fez, cometeu algum crime, ele tem que, devidamente seguindo o devido processo legal, garantindo ampla defesa e o contraditório, um juízo imparcial, se condenado, passa para o cumprimento da pena. Claro. Agora ele tem que cumprir a pena, tem que ter banheira, de hidromassagem na cela? Não, mas tem que ser digna. Se a cela é para 5, não pode ter 15. Então, é contra isso que se insurge, porque isso também está na lei. Está lá na lei de execução penal. O professor pode falar muito melhor que eu sobre isso. Então, é essa confusão que se faz. Claro que eu, enquanto ser humano, enquanto pessoa, se for atacado por alguém ou um familiar meu atacado, claro que eu vou me revoltar. Talvez até tenha vontade, o sentimento, a emoção de tirar aquela vida que ceifou a vida de um parente meu. Agora, o Estado brasileiro é que não pode. Porque se nós permitirmos isso e se permitirmos a vingança, olho por olho, dente por dente, nós estaremos voltando àquela época de barbárie. E nós, enquanto cidadãos e cidadãs, enquanto sociedade, nós temos que evoluir. Não estou dizendo que é fácil. Se nós, quando perdemos um parente de morte natural, já sofremos, imagina numa morte violenta, por um trânsito, alguém que dirigiu bêbado, por alguém, claro. Nós temos que compreender isso daquela pessoa que foi vítima de uma violência ou que perdeu algum parente. Nós temos que compreender isso, essa emoção. Agora, querer que com isso o Estado, então, vai lá e se vingue ou permitir que... Aí nós vamos da lei do mais forte. Aí quem tiver mais capacidade de ter mais armamento, de construir aí seguranças e uma milícia, ele vai enfrentar e esse vai sobreviver e esse vai imperar. Então, não. A sociedade nós temos que evoluir. E os direitos humanos, ele vem nessa busca. É isso que ele compreende. E aqui, professor Rogério, se me permite, já indo para as conclusões, eu essa semana assisti, nesse final de semana, o Roda Viva. E estava lá um historiador americano, Robert Darnton. E ele, uma frase que eu achei muito interessante e anotei, é que ele diz o seguinte, que a ideia de uma vida sem conflito é ingênua. Ora, o que os direitos humanos propõem estabelecer? Ele quer garantir o bem-estar dos seres humanos. Pode ser utópico? Eu acredito. Sou utópico, mas como falou um cineasta, se não me engano, argentino, Pierre, não saberia pronunciar aqui corretamente o sobrenome, perguntado na universidade o que era utopia. E aí ele respondeu, olha, a utopia é como o horizonte. Se eu caminho em direção 5 passos, ele se afasta 5 passos. Se eu caminho mais 3 passos, ele se distancia mais 3 passos. E a utopia serve para isso, para que nós não deixamos de caminhar. E assim os direitos humanos. Pode ser utópico, ainda tem muito, não alcançamos, essa busca constante, mas é essa luz, é esse horizonte, é esse caminhar, nós não devemos parar de caminhar e nem silenciar. Pode o que levar aos direitos humanos, o que ele busca? Esse respeito, a esse convívio harmonioso entre as pessoas, entre seres humanos. É nós olharmos com mais empatia, é fazer essa construção de um mundo melhor. Os conflitos continuarão? Sim, vão continuar conflitos, porque nós defendemos, o ser humano vai defender ideias diferentes, posições diferentes. Mas é nesse caminhar, nessas divergências que nós vamos, nesses choques, é que nós, com tolerância, com transparência, com a verdade, com a ética, nós vamos construir um mundo
melhor. Então, é um equívoco pensar que os direitos humanos querem trazer o caos, possibilitam o caos e a desordem. Quem pensa assim é porque pouco leu sobre os direitos humanos e faz uma interpretação mais ideológica política, muito mais apaixonada do que racional. Os direitos humanos também, eles estabelecem um mínimo para cada ser humano. Quer dizer, é que nós possamos viver com dignidade, que tenha uma casa, que não passe fome, que tenha uma saúde, que possa ser atendido, que tenha o Estado lhe dando segurança pessoal, né? Segurança física e psíquica. A segurança é um direito humano. Né? Então, com relação a essa harmonia, né, esse cuidado com o meio ambiente também, que o professor Rogério acabou de falar, isso é direitos humanos. Como ser contra isso? Né? Eu gostaria de trazer aqui também, brevemente, uma reflexão. Né? Muito brevemente, professor. Não de um aspecto assim filosófico, né? Mas Descartes falou, tem dois excessos, excluir a razão ou admitir apenas a razão. Então, a questão espiritual também nós devemos trabalhar. Nós somos também emoção e nós temos que considerar isso. Importante também é que nós devemos agir, não ficarmos só no discurso, né, na promoção dos direitos humanos. Nós temos que atuar, nós não podemos silenciar. Não podemos, diante do que é errado e do que viola os direitos humanos, não nos importarmos. Não podemos ouvir e ver tudo em silêncio. Não podemos ser observadores insensíveis diante da dor e da crueldade cometida ao outro. Temos que lutar contra o ódio e o preconceito. Fazer a coisa certa. Aí sim poderemos dormir bem. Legal. Professor, olha só, nossa multidisciplinariedade aqui da nossa matéria, né, trouxe para a nossa live o historiador Alisson Castro, trouxe aqui o policial militar, né, que foi nosso aluno, o Bruno Godoy, me parece que passou por aqui. Temos aí o pessoal da minha assessoria de esportes, né, do R. Dias. Temos aqui a Critério também, que faz a capacitação da minha turma aqui do escritório, da minha equipe. Nós temos aí a Bruninha Spinello, que é uma empresária de Balneário Camboriú. Temos o Sandro Gracker Baran, que é dono aí de praticamente quase todas as salas de cinema aí espalhadas pelo estado de Santa Catarina, aqui também nos acompanhando. Né? O Fabrício Evaldo, olha, eu tenho assim uma satisfação imensa, né? Nossa colega Fernanda Marcola, que fez uma pós-graduação em Direitos Humanos na Centenária Universidade de Coimbra. Quero lembrar, ao agradecer ao professor Ricardo, que o livro do professor Ricardo, Pense Nisso, né? Tem uma foto bem chocante aqui, que é importante que todos saibam, né, o que é, mas nós não vamos falar, que é para pesquisar. Ainda está aberta lá a possibilidade de sorteio, né, de 5 dessas obras disponibilizadas pelo professor Ricardo Hoffmann. Vai ali no meu Instagram, né? Ainda dá tempo, rapidinho, marca lá o pessoal, né, para poder concorrer. Professor Ricardo, mais uma vez, muito, muito obrigado, né? Sempre falar com o professor, né? É uma aula maravilhosa, como muitos disseram aqui, passaram aqui várias pessoas, né? Muitos, né? O nosso próprio chat aqui, onde as pessoas foram postando os seus pensamentos, é um verdadeiro manual de direitos humanos. Tá? Quero aproveitar aqui, professor Ricardo, também te agradecer toda a tua família, né? O meu grande padrinho, meu preceptor na advocacia. Comecei meu estágio lá dentro do escritório, né, do professor Ricardo Hoffmann, e lhe sou muito grato por todo esse conhecimento. Convido todo mundo, né, para na próxima segunda-feira, né, nós vamos ter uma nova live aqui. Vai mudar provavelmente um pouquinho o horário, mas nós vamos falar do inquérito policial. Pessoal, muito, muito obrigado. Nosso tempo já está se esgotando aqui. Né? Obrigado pelo sucesso, mais uma vez, por terem passado aqui. Professor Ricardo,